Olá, seja bem-vindo ao episódio 39 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E meu braço está quase ficando bom de vez. Logo, logo a gente terá o episódio do podcast que eu estou segurando. Assim, você tá segurando muita coisa, né? Exceto peso com esse braço, né? Exatamente. Mas pelo menos a gente continua aí fazendo os vídeos, né? Para informar os nossos ouvintes e a nossa audiência no YouTube, que não tem crescido. E por isso aí eu até já falaria pro pessoal, quem estiver gostando dos vídeos e tal, divulga no WhatsApp, divulga no YouTube, no Facebook e tal, dá essa força pra nós, né? manda no grupo bolsonarista da família. A gente quer hate, a gente não tem hate nenhum até hoje. Então, e o rolê é que lá eles compartilham qualquer coisa e nem verificam. Então, tipo, só vai. Tô brincando. Exatamente. Não, tô de boa. Esse tipo de público eu não quero. Também não é assim. Mas fora esse extra de fazer propaganda pra nós mesmos, vamos chamar a nossa vinheta de jabá? Bora. O nosso momento jabá. O nosso jabá bonito, nosso jabá gostoso. Vamos vender o nosso jabá. O nosso jabá. Nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios quinzenais, onde sempre trazemos alguém para falar sobre ciência e divulgação científica. O podcast é hospedado no Anchor, mas você também pode nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast ou no seu agregador de podcasts favorito. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, onde a gente tem uma página e um grupo, então é só procurar por só mais um podcast sobre ciência, ou no Instagram, onde é só procurar por @sm1psc. Você encontra os links na descrição. Nós estamos também no YouTube, onde temos um quadro semanal, o Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, dê like se você gostou do vídeo, dislike se você não gostou do vídeo e interaja com a gente na parte dos comentários. Então, Ricardo, agora que a gente já fez as propagandas, as apresentações, apesar de que a gente não faz grandes apresentações porque a gente espera que as pessoas estejam assistindo desde o primeiro episódio. Caso não tenha assistido, quiser entender quem é a gente, vai assistir o primeiro episódio. Né? Tá perdendo, tá por fora, né? Tá por fora. Mas, como de costume, eu tenho uma notícia, você tem uma notícia, quem começa, você decide. Cara, a minha é bem grande. Tá? A minha é curtinha. Então, eu posso começar, vai, porque você começou semana passada, então bora. E a minha é particularmente boa, porque ela não é de fato uma notícia, né? Você tá acompanhando a Olimpíada, certo? Mais ou menos, pelo menos. Eu tô acompanhando só como se diz, os highlights, né? A gente tá falando aqui no domingo, a última medalha legal que rolou foi a medalha de ouro da Rebeca na ginástica, né? Não, gancho perfeito, porque a minha notícia tem a ver com ginástica, tem a ver com a Olimpíada e tem a ver justamente com a competição que a Rebeca teria, que é da Simone Biles, né, a americana, que saiu das competições e todo mundo ficou meio sem entender por que ela saiu, né? Pra quem não faz ideia de quem é a Simone Biles, né, se você mora numa rocha. A ginasta americana. Há muito tempo, diga-se de passagem. Há muito tempo. Ela é ginasta americana, ela era tranquilamente uma das favoritas a ganhar tudo o que tem em relação com a ginástica artística, né? Não com a ginástica rítmica, aí é outra história. A Simone Biles, ela já ganhou mais de 25 medalhas em campeonatos mundiais. Ela fez história no Rio, tá? Ela subiu ao pódio 5 vezes no Rio, ganhando 4 medalhas de ouro e 1 de bronze. E ela estava classificada para as finais. E de repente, assim, pegando meio que todo mundo de surpresa, ela simplesmente se retirou das competições, ou melhor, das finais, né? Alegando que ela estava com problemas de saúde mental. E o nome que deram para esse problema de saúde mental era twists. Você tá ligado disso, né? Eu não sabia. E aí, quem ficou por fora da... Como a gente, por exemplo, que não sabe o que é um twist, né? Na verdade, esses twists que ela fala, ficou totalmente assim, mas caramba,
que aconteceu, né? A menina tava bem, de repente tava mal, de repente ela saiu de todas as competições, né? Assim que ela se retirou das primeiras, porque foi assim, né? Ela foi se retirando de algumas, e aí agora, toda vez que tem uma final, ela ou se retira ou se posiciona, né? Ela tá indo dia a dia. Tá? Então, quando ela começou a se retirar, ela já recebeu aquela chuva de crítica. Todo mundo alegando que ela teria desistido do time dela no momento de dificuldade que ela tava passando. Então, assim, porque eu acho que a primeira vez que ela desistiu assim, geralzão mesmo, foi na competição de grupos. Né? Isso. E aí é complicado, porque, né? Então, é bizarro, né? Porque a ginástica ela tem várias finais, porque são vários aparelhos diferentes, e tem o individual e tem o em time, né? E aí o pessoal caiu em cima dela justamente porque ela desistiu, e um dos primeiros foi o que acabou, vamos colocar aqui aspas aí, prejudicando as chances do time americano de ganhar o ouro, né? E aí é aquela história de sempre, né? Como o pessoal não entende o que ela tava passando, e ficou realmente meio sombrio, todo mundo falando, que geração fraca, problema psicológico, desistiu do time, momento de dificuldade, aquela historinha sempre, né? Obrigando, tipo, a própria Simone Biles a ter que dar uma declaração sobre o negócio. E ela foi bastante forte, na verdade, e ela alegou, além dos problemas mentais, uma questão de segurança, assim, segurança física dela. Ela disse o seguinte, né, na verdade, a tradução livre do que ela disse, que ela não teve uma performance ruim e desistiu. Que ela já teve performances ruins durante a carreira dela e ela terminou a competição. Segundo ela, eu simplesmente fiquei tão perdida que a minha segurança estava em risco, bem como a medalha para a equipe. Porque pensa assim, não é que ela estava se colocando em risco para ela, né? O que o pessoal não entendeu é assim, ela não estava bem para fazer os exercícios. Então, ela estava colocando em risco, inclusive, a medalha. Sabe? É melhor ter uma substituta do que ter ela totalmente sem condições, né? Mas, sim, mas eu queria ressaltar o lance da segurança dela, porque foi uma das coisas, quando eu tava acompanhando essa notícia, foi uma das coisas que passou na minha cabeça. A gente vai chegar lá, mas você pode adiantar, não tem problema. Não, calma aí, você vai falar as coisas de dados, eu vou falar o que passou pela minha cabeça, porque tipo, aí quando falou que era um problema psicológico, eu pensei, porra, olha só, o trecho que eu ouvi quando ela desistiu do negócio, ela tirou uma nota, não foi muito boa, mas era num negócio super difícil, foi o que foi comentado. E aí eu fiquei pensando, mano, imagina, essa mulher, essa eu não sei nem a idade dela, né? Mas você foi comentando assim, pra quem não entendeu direito ainda de que tipo de prodígio a gente tá falando de um caso tipo Michael Phelps. Tipo, ela é muito... Parece que ela é programada pra ginástica, porque ela deixava a galera muito pra trás. Aí você imagina uma pessoa de alta performance dessa que faz como é que é? As piruetas, sei lá o quê. Sei lá. Mais difícil. Se ela tem um problema psicológico nessas... Cara, essas porras são muito perigosas, velho. Se ela dá um desvio na hora, fodeu, velho. Eu não sei, então, tipo, isso foi o que passou pela minha cabeça. De novo, eu não... a gente vai chegar lá, tá? Inclusive, falando da manobra, acrobacia, pirueta que ela tentou, tá? Mas enfim, o termo que vazou pra todo mundo foi esse termo twists, né? O que é twists? O twists é um termo próprio da ginástica, tá? E ele serve para descrever uma condição onde atletas profissionais de esporte de precisão adquirem... eles simplesmente não conseguem realizar o que eles têm que realizar. Tá? O termo twists é um termo que significa isso. É quando um atleta da ginástica não consegue fazer o que ele sabe fazer. Esse termo não é exclusivo da ginástica, ele aparece em vários outros esportes de precisão, só que com outros nomes. Então, um nome muito comum é o IPS, que aparece bastante no golfe, no beisebol, e é o termo que eu vou usar daqui pra frente, porque eu conheci essa condição como IPS, mas ela também pode ser chamada de staggers, que significa cambaleada, pode ser conhecida como waggles, que significa tremedeira, é conhecida também como dedos de whisky. Todos esses termos são conhecidos no golfe. É conhecido também como pânico do alvo
Isso é pro pessoal do arco, né? Do tiro ao arco. E no beisebol, que é onde isso aparece bastante, eles têm alguns nomes assim bem esquisitos, né? Além de Ips, eles chamam de a criatura, o monstro ou a doença de Steve Blass. Caralho. Tá? Cara, Não, com tanto nome, se for a mesma coisa, quer dizer que não é raro. Não, e aparece, como eu falei, você viu que eu falei vários esportes diferentes, né? Eu falei tipo golfe, falei arco, falei beisebol, aparece no cricket, aparece na sinuca, aparece no dardo. Basicamente qualquer esporte que envolva memória muscular, movimentos repetitivos e alta precisão. Tá? Todos os praticantes desses esportes estão sujeitos ao IPS. Tá, o IPS, o termo IPS foi cunhado pelo Tommy Armour, né? Ele era um jogador profissional de golfe no início dos anos 1900. E eu falei na doença de Steve Blass. Saca só o que essa doença pode fazer com o campeão, tá? Eu também não sabia quem era o Steve Blass, mas no início dos anos 70, ele era tipo um dos maiores lançadores, sabe aquele cara do beisebol, aquele cara que pega a bola e lança? Tipo, ele basicamente... Cara, ele ajudou o time dele a ganhar o campeonato em 71. Em 72, ele foi o segundo colocado como prêmio de melhor arremessador da liga. E por causa do IPS, ele perdeu toda a habilidade que ele tinha de lançar uma bola e se aposentou em 1975, com 33 anos. Tipo, 3 anos depois dele... Três anos o segundo melhor. Uhum. Com 33 anos, ele se aposentou. E aí, criou-se, né, o nome doença de Steve Blass. Então, vamos lá. Todos esses termos que eu falei, eles descrevem a mesma coisa, que é uma condição onde o atleta, aparentemente do nada, e de maneira aparentemente involuntária, perde aquilo que faz dele preciso e coordenado. Os sintomas são perda de movimento preciso e questões psicológicas que impactam a memória muscular e as decisões dos atletas. É bom deixar uma diferença bem clara entre IPS e amarelar, né? Porque aqui no Brasil a gente tem o termo amarelar, né? O cara amarelou na hora H. São coisas totalmente diferentes. O que é uma amarelada? Tá? A gente pode pensar numa das maiores amareladas que a gente lembra, que foi a do Roberto Baggio na Copa de 94, quando ele perdeu o pênalti. O amarelar é quando não tem nada diferente e a pessoa simplesmente comete um erro que poderia acontecer, foi um acaso. Outro exemplo de amarelada clássica, o Palmeiras no Mundial de Clubes. O Palmeiras era o franco favorito para chegar na final. O Palmeiras perdeu pro Tigres do México e para um time lá se não me engano foi do Egito e terminou em 4º lugar. Egito, não lembro o nome do país. Isso é amarelar, tá? O que a gente tá falando aqui não, é realmente uma condição psicológica, tá? Que tá realmente afetando o cara. O exemplo que eu já dei foi o do arremessador do beisebol, né? Ele tá acostumado a jogar a bola na mão do recebedor. De repente, ele simplesmente não consegue fazer isso mais. E é de repente mesmo. Alguns jogadores descrevem que eles, na hora que eles estão lançando a bola, eles no meio do movimento param para se perguntar: tá, mas o meu dedo tá do lado certo? Será que eu tô fazendo o movimento certo com o meu cotovelo? Será que o meu ombro tá... E a bola passa 5 metros de onde tinha que passar. Eles simplesmente não conseguem mais. Tá? Os próprios ginastas, eles descrevem os tais dos twitches, né, que são os IPs, como uma espécie de bloqueio mental. O cara simplesmente trava no meio do negócio. E aí é o que você falou, né? No caso da Simone Biles, né? O que ela estava tentando fazer era a acrobacia que eles chamam de amanar. Que, leigamente falando, eu coloquei aqui o leigamente para não esquecer, cara, é uma acrobacia onde você basicamente dá 2 piruetas e meia no ar. Assim, toda manobra da ginástica parece muito difícil para mim. Essa, aparentemente, é difícil para eles. Então, o que aconteceu com a Simone Biles é que no meio da manobra, da acrobacia, lá no ar, ela afirmou que ela ficou perdida. Ela não sabia em que parte da manobra ela estava, onde ela estava, o que ela estava fazendo, para onde ela tinha que ir. Bicho, imagina você tá no meio do ar, dando 2 piruetas e meia, ou no meio disso, e você esquece o que você tá fazendo. Meu Deus. Não é seguro quando você vai e abre a geladeira e falei, caralho, eu esqueci o que ia pegar na geladeira. Eu acho que é um pouquinho mais perigoso.
Só acho, né? Então, vamos fazer a comparação, né? Vamos pegar de novo o exemplo do cara do beisebol. Vamos supor que o cara do beisebol, no meio lá do lançamento dele, ele tem ali o seu ataque de hips e joga a bola 5 metros onde ele tem que jogar. Tirando toda a parte da humilhação pública dele estar fazendo isso, que não ajuda, óbvio, ele não machucou ninguém. Ele simplesmente jogou a bola longe. Para uma ginasta, ela tá no meio do ar. Ela não sabe para onde ela tá indo, para onde ela... É muito perigoso para a saúde dela. E a Simone Biles, no Instagram dela, ela meio que falou para as pessoas como que foi esse momento, né? E tipo, descreveu um pouquinho. Aí é isso ela falando que, honestamente, ela ficou petrificada tentando realizar o movimento, mas não ter nenhuma coordenação ou sincronia entre corpo e mente. Literalmente, eu não consigo explicar. É um sentimento maluco. Não ter uma polegada de controle sobre o seu corpo. E o que é mais assustador é como eu não tenho ideia de onde eu estou no ar, eu também não tenho ideia de onde eu vou aterrissar. Ou em cima do que eu vou aterrissar. Se eu vou aterrissar em cima da minha cabeça, da minha mão, dos meus pés, das minhas costas. Então, assim, no momento em que ela se retira das competições, ela não estava só preservando a saúde mental dela, nem as chances de medalha da equipe, porque, obviamente, ela não ia conseguir fazer nada mesmo, né? Ela estava se preservando fisicamente. Ela poderia se machucar muito seriamente, né? Não, simplesmente não faz sentido continuar com um problema desse tipo, cara, porque não tem... Se você não consegue controlar o negócio, o que adianta? Não tem ganho, só tem perda se você tenta realizar. No beisebol tem ainda um risco, mas ele é muito menor, que é tipo, caso o cara mirasse, acabasse acertando a direção do rebatedor. Isso. Porque tipo assim, acontece. Aparentemente, pra mim, que eu não entendo muito de beisebol, mas aparentemente, levar uma bolada de beisebol de um arremessador não é algo saudável. Se for na cabeça, pode ser até fatal, até onde eu entendo. Não, sim. Só que, obviamente, o rebatedor tem chance de tentar esquivar, ou, né, se ele estiver atento, que ele tem que estar atento para aquela hora de qualquer jeito, né? Mas, mano, é perigosíssimo, cara. E tem alguma coisa do tipo saber por que isso acontece? E a gente vai chegando lá, calma aí. Se você acompanhou até aqui, você tá aqui curioso que nem o Gabriel, você deve estar se perguntando, mas caramba, esse negócio de hips, isso é real mesmo ou é só mito do esporte, sabe? Coisa que dá na cabeça do cara, tipo, o cara tem falta de confiança? Bom, no passado, tá, bem antigamente, se acreditava que as hips eram só problemas de ansiedade e estresse em cima do atleta. Sabe, aquele atleta que tá obrigado a fazer muitos resultados o tempo inteiro, eventualmente ele acaba desenvolvendo uma condição de ansiedade ou de estresse muito alta que ele não consegue fazer mais, ele trava, né? Porém, atualmente, né, os cientistas já sabem que alguns fatores neurológicos também podem ser responsáveis por essa condição. Então, a gente acredita, né, os cientistas acreditam que as hips são causados por efeitos tanto psicológicos quanto neurológicos. E esses efeitos podem ser, por exemplo, distonia focal. Para quem não sabe, e eu também não sabia, distonia focal é uma condição neurológica que envolve espasmos aleatórios que envolvem uma determinada parte do corpo. Ela é comumente associada com movimentos repetitivos. Então, aqui é um problema físico mesmo. E se a gente falar da ginástica e do beisebol e do cricket e dessas coisas, é puro movimento repetitivo, né? É pura memória muscular. Pode ser também ansiedade por performance, que é o que nos Estados Unidos muito eles usam a palavra choke, né? O cara sufocou durante o momento. Essa ansiedade por performance é justamente o sufocamento psicológico. É aquela sensação de extrema ansiedade que está relacionada com o desempenho da pessoa. É muita pressão em cima de uma pessoa só. E a pessoa simplesmente não consegue. Ou pode ser uma combinação das duas coisas. Que é quando a pessoa já tem algum tipo de distonia focal, mais a ansiedade, e tudo isso acaba, todo o estresse, toda a ansiedade acaba, como é que eu posso dizer, aumentando essa distonia focal que a pessoa poderia ter, né? Inclusive, as pessoas que são mais predispostas, vamos dizer assim, a esse tipo de coisa, são pessoas que fazem atividade por um longo período de tempo, são pessoas que praticam atividades onde elas têm que ser perfeccionistas na atividade. Então, quer dizer, aquela coisa do movimento perfeito.
São pessoas que têm tendências a ter ansiedade, que é basicamente qualquer atleta e competidor. E pessoas mais velhas, então conforme o atleta vai envelhecendo, isso é mais comum de acontecer nele. Das 4 coisas que eu coloquei, a Simone Biles se encaixa praticamente em 3. Ela pratica ginástica há muito tempo. A ginástica é um esporte onde ser perfeccionista é quase uma necessidade, porque você é avaliado por esses movimentos. E ela é uma esportista, ela é competitiva, necessariamente ela acaba sendo ansiosa, tá? Existem sim maneiras de você tratar as hips, tá? E o tratamento depende basicamente dos sintomas que você tem, tá? Se o seu problema é um problema de distonia focal, no golfe, por exemplo, as pessoas costumam trocar o equipamento ou trocar a técnica. Então, sei lá, o cara não consegue no golfe, aí ele vai lá e troca o taco. Ou ele troca a forma com que ele segura o taco. Ele reaprende a bater na bolinha. O arremessador, por exemplo, ele muda a luva, esse tipo de coisa, né? Uhum. Ainda se você tem causas neurológicas, você pode tomar Botox, tá? A injeção do Botox, ela é frequentemente usada no tratamento de distonia focal. O que o Botox faz é que ele relaxa o músculo e acaba diminuindo esses espasmos que a pessoa tem. O problema do Botox é que os efeitos dele são temporários, né? E depois de 3 a 6 meses a pessoa vai ter que tomar de novo para continuar tendo esse alívio. Possivelmente, eventualmente, não faz mais efeito, né? Mais pra frente. E aí tem a última coisa, que é a questão da terapia comportamental. Que é quando o IPS não está muito relacionado com distonia focal ou com algum problema neurológico, mas realmente um problema psicológico da pessoa, tá? E aí, cara, vale de tudo. Vale imaginação guiada, vale terapia cognitiva, vale estratégia de relaxamento, vale conversa interna positiva. Basicamente, você tentar levar o atleta de volta pro estado mental dele. Sabe? Você devolver para ele a confiança no que ele tá fazendo e tentar tirar um pouco desse estresse, né? Que ele tá carregando. Talvez frear um pouco, cara. Eu imagino que alguém que chega nesse tipo de coisa, mesmo que volte, nunca vai chegar no mesmo nível, porque é tipo o limite do nível. Você extrapolou o que seu corpo psicologicamente poderia suportar dentro daquele esporte. É basicamente isso. Então, tipo, se você voltar, você vai ter que voltar um pouco menos, senão você vai cair no mesmo problema. É como se fosse uma alergia, eu diria. Mas isso só sabe, o feeling daquilo que parece ser, né? E é um pouco... O IPS ainda é um pouco diferente de burnout, né? A gente tem que pegar essa diferença. Porque, assim, não é que a Simone Biles cansou de competir. Não é que ela... Não, chega, não aguento mais essa rotina, eu não quero mais. Não, ela quer competir, ela não consegue competir, tá? Essa questão do burnout, você pode pegar 2 exemplos que me vêm à cabeça, assim, tipo, agora, 3, na verdade. Você pode pensar no Adriano, lembra o Adriano, jogador de futebol? Tudo bem que o Adriano já não estava vivendo o melhor momento da carreira dele, quando ele decidiu parar, mas ele ainda era muito novo, e, cara, todo ano aparecia time dando chance pra ele, sabe? Ele só não queria mais. Chega, não quero mais. O outro exemplo que eu penso foi a pausa que o Phelps deu. Lembra que o Phelps chegou a dar uma pausa também na carreira dele? E assim, ele era dominante, aí ele deu uma pausa porque ele cansou, e aí ele voltou e foi dominante de novo. E o terceiro exemplo que eu lembro é do Michael Jordan, quando ele tava tipo, no auge dele, e ele tirou 2 anos pra ir jogar beisebol porque ele cansou da rotina. Assim, o caso do Michael Jordan é um pouco mais sério, porque envolveu a morte do pai dele, teve todo um rolo por trás, tá? Mas não é que ele não conseguia mais jogar basquete, ele conseguia, ele tava bem, se ele entrasse numa quadra, tanto que ele faria quanto ele fez de novo, né? O caso aqui do Ips é diferente. Termina que eu tenho alguns comentários. Não, é que eu ia falar que é engraçado que essa história do Michael Jordan eu acho que é bem retratada. Tirando a parte de que eles não contam que o pai dele morreu exatamente nesse momento, mas essa história aí, e até você entender o porquê que o pai dele é importante nesse ponto, explica muito bem no início de Space Jam, o original. É um pouco. O original, né? O novo não.
Mas enfim, e aí, né? Como é que os atletas se livram do IPS, né? Assim, eu falei de alguns tratamentos possíveis e o que eles fazem. Como eu falei, depende da causa, né? Se for um problema de distonia focal, você muda o comportamento, pode funcionar. Eu não sei como funcionaria isso no caso da ginástica, porque como é que você vai mudar o comportamento? A manobra é aquela, você tem que fazer, né? Eu acho que talvez mudasse as manobras, talvez, mas... Mas muitos atletas, eles superam essa condição trabalhando com os famosos psicólogos do esporte, tá? E aí você aprende algumas estratégias mentais para circular esse tipo de coisa e tentar vencer, tá? A ideia dos psicólogos do esporte é justamente reduzir a ansiedade do cara e tentar mudar a forma como que o atleta aborda mentalmente os sintomas do IPS. Porque imagina, cara, você tá fazendo uma coisa, o seu psicólogo fala, não pensa nisso não. Na hora que você for fazer, você vai pensar, tá? Mas enfim, o trabalho do psicólogo do esporte nesse caso, ele vai nessa linha, né? De tentar fazer o atleta não pensar mais naquilo, fazer o atleta ganhar confiança de volta e focar no movimento que ele tem que fazer, né? Alguns atletas, inclusive, eles praticam os movimentos em campos sem espectador. Sozinho, porque ele precisa fazer sozinho para tentar resolver os problemas dele sem que as pessoas observem. E isso deve ser muito cruel, né? Porque assim, a gente tá acostumado, no caso da Simone Biles, né? A gente espera que ela ganhe. Tipo, se ela não... A surpresa é quando ela não ganha. Se ela fosse recuperando da IPS devagar, ela provavelmente não vai voltar 100% de cara, né? Então ela provavelmente vai voltar um pouco devagar. E isso pode ser humilhante para o atleta de alta performance, né? Cometer alguns erros básicos. Então é importante que talvez ele queira trabalhar fora de holofote e realmente ter uma pausa na carreira, né? Então, é o que eu falei. Assim, a minha impressão que dá é que é difícil que o atleta consiga voltar ao mesmo nível que ele estava antes, sabe? Volta. Tá? A própria Simone Biles, ela afirmou que não é a primeira vez que ela enfrenta esse tipo de problema. Ela já passou por isso. E que os sintomas apareceram, ela trabalhou o psicológico dela e em 2 semanas ou mais ela conseguiu se recuperar disso. Mas assim, 2 semanas ou mais foi embora às Olimpíadas, né? Esse é o problema. Mas eu acho que por um problema desse tipo também, 2 semanas ou mais, o negócio foi só jogado pra baixo do tapete, né? Pelo jeito. Uma coisa bastante legal, o IPS, tá? Ele acontece também fora do esporte. Tá? A gente fala do esporte que é onde o cara realmente tem toda aquela pressão. Mas... a gente fala do esporte porque você colocou as condições ali, basicamente descrevendo o que é um atleta. É que o IPS, né, o nome IPS, todo o contexto dele surge no contexto do esporte, né? Não, sim, mas eu digo, quando você falou as condições que levam ao IPS, basicamente você descrevia um atleta. Então, obviamente, ele vai ser mais conhecido dentro do atletismo, mas não é só no atletismo que você tem todas as características do atletismo. Do atletismo, esporte em geral, né? Então, o IPS ele pode afetar também pessoas que fazem alguns movimentos repetitivos. Por exemplo, escrita. Por exemplo, digitação. Por exemplo, tocar um instrumento musical. E aí, se você voltar lá nos casos do IPS, né? Você imagina, a pessoa tem que ter, ou tem que fazer, né? Uma determinada atividade por um longo período de tempo, ser perfeccionista, ansioso e fazer isso por mais tempo e ser mais velho. Cara, um músico poderia se encaixar muito bem nesse perfil. Um escritor poderia se encaixar muito bem nesse perfil. Entendeu? O escritor tem menos... Tipo, eu diria que o escritor seria um pouco menos problemático, porque, tipo... Por quê? É só a parte de digitação. Hoje em dia... Não, Gabriel. Imagina... Vamos pegar um exemplo concreto, que é o caso do cara que escreve Game of Thrones, né? Os livros de Game of Thrones. Ele não consegue terminar. Não tô falando que ele tem IPS nem nada disso, não. Tá? Eu não estou afirmando que o Martin tem isso. Mas ele não consegue. Eu tô dizendo porque é uma coisa um pouco diferente, sabe? Tipo, do jeito de toda essa descrição, uma coisa que dá pra pegar é mais ou menos a seguinte: é como se você mudasse o setor do seu cérebro que está ativo da função motora para a função consciente, certo? Porque tudo isso que você falou, movimento repetitivo e tudo mais, memória muscular, isso é função motora, o nosso cérebro motor considera. Se você, imagina, tipo, é como se você estivesse pedalando
certo? Pedalando, pedalando, pedalando. E do nada você parasse de pedalar porque você começou a... Não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que empurrar o guidão e caiu. Isso seria como aconteceria. Na parte de digitação, tipo assim, eu acho que o cara ficaria lento. Só que você, digamos assim, em vez de ele escrever, ele ia começar a catar milho. Essa é a diferença. Você não pega um ritmo, isso pode ser irritante, e aí tem um monte de problema. Na música você tem tempo de execução. Aí complicou tudo. É que eu tô pensando na escrita no sentido que o cara tem uma ideia e ele tá escrevendo sobre aquela ideia e de repente ele perdeu aquela ideia. A ideia escapa, né? A ideia foi embora. Imagina, eu tô aqui conversando com você sobre IPs, de repente eu... Tá, mas o que eu tava falando mesmo? E assim, pra escritor é o trabalho do cara, né? Isso é muito difícil. Então era isso que eu queria falar sobre IPs e deixar uma sugestão. Tem um anime chamado Major, anime muito bom, um dos melhores que eu já assisti, sobre beisebol. Se você não entende nada de beisebol, você pode assistir tranquilo. Existem 2 Majors, tá? Existe o primeiro e depois é com o filho do personagem principal. O segundo é ruim, tá? Mas o primeiro, ele basicamente conta a história de um molequinho japonês que quer jogar beisebol desde a infância dele, desde quando ele jogava naquelas ligas pequenininhas no Japão. Toda a carreira dele, enquanto ele passa pelos Estados Unidos e tudo lá, até ele voltando pro Japão se aposentando. Então é muito, muito bem feito, muito bem amarrado. E num determinado momento, o personagem principal do anime passa por Ips. Ele pega Ips. E tá, eu vou meter o spoiler aqui. Foi basicamente num jogo, ele era o lançador, ele lançou a bola e ele acertou a cabeça do rebatedor. A partir daquele momento, ele não conseguia mais lançar a bola. Porque ele ficava pensando em que eu vou acertar o arremessador, eu vou rebatedor, eu vou acertar o rebatedor, eu não posso machucar o cara, porque... E ele não conseguia mais. E ele começou a acertar o rebatedor de novo. E aí ele tentava mudar o jeito com que ele arremessava, aí ele jogava a bola muito longe. E aí ele vai pro banco de reservas. E aí a carreira dele parece que vai morrendo, assim. É uma parte bem, bem dark do anime mesmo, porque ele não consegue explicar o que ele tem. O trabalho dele é aquilo, ele tem feito aquilo a vida inteira e ele não consegue fazer mais. E aí os conselhos que o pessoal dá pra ele é basicamente, não, esquece isso, se concentra no próximo jogo, esquece que você acertou a cabeça do cara, tipo, isso aí acontece com todo mundo, é normal. Ele subia no monte, pegava a bola, pegava a luva, olhava pro rebatedor e no meio do movimento dele, ele começava a pensar de novo e não conseguia. E aí é muito legal essa parte do anime, eu não lembro muito bem, que faz bastante tempo que eu vi. Mas ele tem ali um acompanhamento psicológico na época, no anime, né? E aí ele acaba eventualmente se recuperando, porque anime tem que dar certo, né? Mas como a gente viu... Mas como a gente viu na vida real, isso aí acaba com a carreira da pessoa, tá? Então, não é bem uma notícia, né? Na verdade, foi um compilado de coisas que eu fui caçando. Vai ter um monte de matéria sobre isso na descrição, tá? Inclusive um artigo científico que basicamente é uma investigação explorando, né, onde que a IPS acontece nos esportes. Então, qual a porcentagem de pessoas que são afetadas por IPS em determinados esportes. Mas é bastante interessante, tá? E é um assunto atual, né? Atualidade! Sim. Só quero comentar que, mano, me parece muito mais fácil se livrar de um burnout, cara. O burnout você só tem que colocar na cabeça. Você literalmente tem que desligar. Tipo, tem gente, por exemplo, que não sai do burnout porque não consegue se desligar completamente. Você tem que fazer, tipo, um processo de purificação. Mas mas é um negócio que, tipo assim, tem data pra começar, não tem uma data muito bem definida pra terminar, mas não é uma coisa que vai te levar a vida inteira. Então, uma coisa que quando acabar, acabou e já era, né, mano? É por isso que é tão importante na ciência, né, inclusive, você ter aqueles anos sabáticos de alguns professores, né? É mais comum isso fora do Brasil do que no Brasil atualmente, até pelo regime de trabalho, né? Bandeira da União Soviética, né? Não. Mas justamente esses anos sabáticos servem para evitar o burnout. Serve para que o cara não precisa descansar, não precisa ficar em casa brincando com o cachorro, sabe?
Cara, vai fazer qualquer coisa. Você quer pesquisar outra coisa? Vai pesquisar outra coisa. Só Não, descansa. na realidade não é pra pesquisar. Não. Eu digo, eu conheço pessoas que, em vez de fazer o sabático, eu Estão quero. fazendo errado pra burnout. Não, mas é aquela coisa de você tirar o foco do que você tá fazendo. Você tira a sua obrigação de fazer aquilo. Vai pesquisar outra coisa, vai pesquisar planta, vai pesquisar, sei lá, cachorro, qualquer outra coisa. Agora, o IPS não, cara. O IPS é um negócio que fica na sua cabeça. Não necessariamente adianta você tirar um tempo daquilo, porque aquilo simplesmente está na sua cabeça e é uma coisa que impede você de atuar, né? O burnout, de novo, o burnout não te impede, não te torna ruim em alguma coisa. Tá? Eventualmente. Ele te tira a vontade de fazer, basicamente, aquela coisa. Ele basicamente tira de você a vontade, exatamente. O IPS não. O IPS te impede de fazer, você não consegue mais. Sabe? É realmente um limitador para a pessoa. A pessoa está fisicamente impossibilitada de fazer. E é basicamente o que aconteceu com a Simone Biles. E, assim, moral para ela, do alto da carreira que ela tem, da pessoa que ela é, das críticas que ela saberia que iria sofrer, ela chegar e falar, eu não vou me colocar em risco, sabe? Eu vou me poupar, sabe? Porque não é fácil. Eu imagino que deve ter sido muito complicado para ela tomar essa decisão. Não foi assim complicado. É complicado. A única coisa que não dá pra entender é como que alguém critica, né, mano? A mina fez história, tipo, ela chegou no nível no... Mas eu vou sei, passar eu vou passar um pano de leve pra quem criticou. Passe pano de leve pela falta de informação. Não é todo mundo que é obrigado a saber o que são twists. Não é todo mundo que é obrigado a ir pesquisar o que é twists. E não é todo mundo que é obrigado a seguir, por exemplo, Simone Biles no Instagram dela para ficar sabendo e se informar sobre o assunto. Se você só vê uma notícia dessa solta no vácuo, realmente é estranho. Claro, é o seu trabalho antes de sair latrinejando por aí, ir lá e pesquisar antes de você falar, certo? Eu acho que você, antes de criticar, né, publicamente pelo menos, você deveria querer saber qual é a condição. Especialmente quando o assunto é um problema de saúde mental. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, sabe? Cara, teve um... Eu vou pular um pouquinho, vou mudar um pouquinho de esporte. Não tem muito a ver com IPS, mas cai nessa linha também. De um jogador de basquete que contou esses tempos atrás que ele sofreu de depressão, assim, pesada mesmo, sabe? E, cara, ele é o protótipo de jogador de basquete bem sucedido, sabe? Tem um mundo de dinheiro, joga num time grande, tem um mundo de fama. E ele falou que teve momentos em que ele deitava no vestiário e ele não conseguia levantar do chão. Não é que ele não queria levantar, ele não conseguia. Ele basicamente ficava imóvel no vestiário. Não consigo, sabe? O meu corpo não obedece mais. E no caso da Simone Biles é bizarro, né, cara? Tipo... E eu dei moral pra ela por causa do seguinte, né? Apesar de, é óbvio que ela se preservou fisicamente. É óbvio nada. A própria pessoa pode falar, não, pode deixar que na próxima eu consigo. E vai lá e não consegue. A pessoa não aceita que tem um problema, entendeu? E vai lá e se mata aí de graça. Essa é uma diferença do burnout Nossa. Desse problema. Porque a gente... Bom, pra quem tá ouvindo desde o início, entendeu. Mano, o negócio acontece no meio, a pessoa não tem nenhuma dica dela mesmo, do corpo dela, dizendo, olha, você não vai conseguir fazer isso. Ela sabe, ela executou aquilo 300 mil vezes. Chega no meio do negócio, o que eu tô fazendo? Mano, é nenhuma dica. E, tipo, é realmente perigoso. Eu acho que deve ser, tipo, não na hora que, no meio da pirueta. Mas na hora que a pessoa pensa no que aconteceu, você pensa no que aconteceu, tipo, pensa que você passou por essa situação. É aterrorizante, cara. É aterrorizante. Não, imagina, tipo, foi o que ela comentou. Lá no meio, eu não sabia onde é que eu ia aterrissar. Eu não sabia o que ia fazer. Eu acho que você deu um ótimo exemplo. Tipo, imagina que você, pessoa normal, tá andando de bicicleta e no meio lá das suas pedaladas, porque pedalar é uma coisa inconsciente, você só faz, né? Você não tá pensando que você tá pedalando.
Imagina que você para pra pensar, será que eu tô pedalando certo? E para. É isso. No seu caso, o que vai acontecer é que você vai tomar uma pedalada na canela. No caso dela, ela vai, tipo, cair, sabe-se lá de que jeito, na frente do mundo inteiro, né? E, de novo, é muito perigoso. Pela velocidade e tudo mais, se pegar com a cabeça num ponto, pode quebrar o pescoço. Tem 300 mil formas horrorosas de morrer desse jeito. Acho que até tem algum desses filmes de tipo Premonição já deve ter explorado alguma dessas possibilidades. Provavelmente. Mas, mano, é aterrorizador. Imagina você, tipo, perder o controle de alguma coisa. Eu não sei. Isso é uma coisa que eu tenho um pouco no psicológico já, mas perder o controle é aterrorizador. Agora imagina você que é uma especialista na ginástica, que é tipo, você tem a Simone Biles, ela era a pessoa, assim, dá pra gente pensar que ela era provavelmente a pessoa no mundo que tinha o melhor controle do próprio corpo. No nível que ela tava, isso dá pra afirmar facilmente, que é tipo, era a pessoa que tinha a maior consciência sobre cada centímetro, cada músculo do que ela fazia. Pelo tipo de esporte que ela praticava e pelo nível que ela tava. Assim, é muito engraçado você ver um negócio que é tipo, ela começou a dar esses problemas e aí, novamente, numa dessas notícias que eu ouvi, tipo, sei lá qual brasileira ficou alguns décimos atrás. Aquilo era, tipo, pra brasileira e tudo mais, é incrível. Mas pra isso acontecer foi porque ela tava tendo um problema que ela tava perdendo o controle do próprio corpo. Então, tipo, o nível que essa guria tinha era absurdo. Entendeu? Imagina você de repente perder todo o controle, do nada. Você tinha todo o controle do mundo e você perde do nada no momento, sem prévio aviso nenhum. Cara, aterrorizador. E eu acho que pro esportista isso deve ser muito difícil, porque você vê mesmo esportistas em final de carreira, quando eles já não conseguem mais atingir determinado nível, eles já começam a tipo, perder um pouco daquela coisa pelo esporte, porque eles sabem que eles não estão mais no nível que eles um dia tiveram. Cara, pra gente andar é normal, pra Simone Biles é virar cambalhota, cara. Tipo, ela dá um mortal pra trás, assim, com a mesma naturalidade com que a gente dá 2 passos pra frente. E ela simplesmente não consegue mais. Eu acho, assim, que o que a seleção americana de ginástica fez, que foi abraçar a causa dela, é muito importante pra ela. Porque se ela estivesse sofrendo críticas de dentro da seleção, isso seria muito complicado de lidar. Mas pelo que a gente vê, aparentemente todo mundo entendeu, todo mundo abraçou a causa dela, pelo menos lá dentro. E o que a gente está vendo de comentários negativos são comentários esporádicos. O que eu acho que deveria ter, e isso não teve, pelo menos não aqui no Brasil, pelo menos eu não vi, é um detalhamento um pouco maior do que ela está passando. Sabe, só falar é um problema psicológico, é um problema mental, é twists, não resolve, tá? Você tem que informar as pessoas. Eu não sei, depois você fala se isso aconteceu normalmente. O Fantástico faz esse tipo de matéria, né? Tipo, explorar, não faço ideia. Tipo o que a gente tá fazendo agora, né? Não faço ideia. Mas é importante explorar, tipo, quando acontece um negócio desse, para as pessoas saberem que isso existe, né? Porque, mano, assim, eu não sei, eu consegui compreender quando você foi explicando tudo mais, mano. E, mano, se você tem noção do que é realmente bizarro. Né? Agora eleva isso à potência de trocentos mil que é um esportista. Porque o esportista é um bicho competitivo. Você não consegue ser um atleta de alto rendimento se você não é competitivo. Se você não treina aquilo a sua vida inteira. E pra eles deve ser muito frustrante, sabe? E aí uma coisa leva pra outra, né? Você começou a se frustrar, aí já era. Aí não adianta tapinha nas costas falando, não, vamos pra próxima, porque só não vai, né? Eu não sei, porque essa sensação toda é muito complicada. Eu acho que, tipo assim, você acaba tendo essa sensação quando você praticou qualquer coisa que seja nessa sensação. Por exemplo, uma coisa que a gente praticou foi judô, né? E judô a gente faz uma porrada de exercício pra aprender a cair. E é muito legal, porque, tipo, quando você tenta, você explica qual é que é o movimento, você faz o primeiro movimento, você tá aprendendo. Você tem consciência do que você está fazendo ali no primeiro movimento. Você vai tentando acertar. Depois e a ideia é repete. Até um ponto que na hora você só se joga e o movimento sai. E é muito isso, cara. E tipo, pra ter uma noção do que está acontecendo é complicado.
E a gente tá falando aí, o seu exemplo é do De nível um amadorismo sem tamanho. subamador, sabe? Sim. Assim, eu acho que nem pra amador serve. Pra esportistas é bizarro. Não, sabe? sim. É que eu só tô tentando trazer cada vez mais pra perto da... Sim, pra ver se o telespectador tenta entender. E só pra encerrar, eu acho, são esportes, né, muito solitários. Então, por exemplo, a ginasta, quando ela vai realizar o movimento, é só ela. Depende dela. Assim, não depende de mais ninguém. É ela que tem que fazer aquilo lá. O arremessador lá do beisebol. É ele e o rebatedor. Ele tem que jogar a bola e o rebatedor não pode acertar. No golfe, é o cara, o taco e a bolinha. Sabe? Não tem aquele apoio, né? Não tem ninguém pra falar, não, vai lá, se você não conseguir, eu faço. Não, é ele e ele mesmo. Então a carga de estresse em cima dessas pessoas deve ser muito alta, né? Tanto que eu acho que não é nem uma questão de alegria quando a pessoa consegue fazer o movimento, por exemplo. Sei, independente do esporte. É alívio. É tipo, ufa, saiu. Caramba. Não, a alegria da pessoa é trocada pelo sentimento de alívio, né? Só saiu, consegui. Bizarro, né? Bizarro. Bom, vamos mudar o clima. Eu falei que a minha notícia era longa. Isso. E ocupou um tempinho bom aí, mas eu acho que é legal a gente abordar esse assunto. Já a minha notícia, cara, também digamos assim que é uma competição. Ah, boa. É uma competição que eu diria que é legal. Pode não ser colocada como boa, mas é uma competição legal. É competição de... Onde foi que a gente tem o primeiro caso conhecido, obviamente, de morte de ser humano por tubarão? Eu posso chutar? É pra chutar isso? Você pode chutar se você quiser. Eu chutaria a África do Sul, porque lá tem muito tubarão. Eu chutaria no Caribe, eu acho que tem tubarão também. E, sei lá, eu chutaria esses dois lugares. Mas você não acertou nenhum dos lugares que a gente vai falar. Tá. O que acontece é que o Peru está tentando roubar do Japão esse posto. Tá. O Japão já tem esse posto por enquanto. Mas foi encontrado no Peru um esqueleto, né, que foi analisado. É muito engraçado isso, porque toda essa informação foi colocada num livro, mas não publicaram essa porcaria num artigo científico. Mas é um esqueleto de 6.000 anos de um adolescente. Só pra ter uma ideia, o mais antigo antes era de 3.000 anos. Então a gente tá dobrando a idade agora de um conhecido, certo? Então ele é um adolescente, aparentemente era um adolescente de aproximadamente 17 anos, né, que foi atacado por um tubarão. A perna esquerda dele aparentemente foi devorada, né? E ele tinha ele tinha marcas dos dentes, o que mostrou que seria um ataque de tubarão no braço. Então ele deve ter tentado ele lutou contra o bicho do tubarão, tentar lutar, sei lá, com o braço. Então o braço foi na boca, mas o braço ficou, e ficaram marcas profundas de dente de tubarão no braço, e a perna bom, a perna se foi. Ele era de uma, como é que é, de uma comunidade, eu não sei como chamar isso, lá do Peru. Tá, 6.000 anos é tribo já, né? Ainda, é uma tribo, meio que isso, né? Que sobrevivia principalmente exatamente de alimentos do mar, né? Então, tipo, eles entravam no mar pra, sei lá, capturar mexilhão, essas paradas. Que faz sentido você ter um caso desse tipo. Uma coisa engraçada é que, tipo assim, foram encontrados dessa tribo tal 201 sepulturas humanas, né? Aliás, o lugar dessa escavação é Paloma, no Peru. Só que as sepulturas normalmente ficavam do lado de cabanas de junco, ok? Mas a sepultura desse adolescente, não. Ele estava enterrado num buraco longo e oval, cavado numa área aberta e deixado... E era vazio a região, sabe? Meio estranho. Ele foi encontrado meio que separadamente.
né? Foram encontrados alguns objetos na sepultura, mas isso é uma coisa que até a gente já comentou antes, né, aqui. Isso era uma coisa comum de se fazer, principalmente aqui na América indígena, né? E no mais, a notícia é essa, né? Tipo, um adolescente de aproximadamente 17 anos que morreu há 6 mil anos por ataque de tubarão. E se tornou o ataque... Como é que é? O ataque de tubarão conhecido mais antigo... mais antigo que se tem notícia, né? Provavelmente não é o mais antigo, porque sempre tem alguém mais, né? Princípio de Copérnico, ninguém é especial, então provavelmente teve alguém antes. Mas assim, é legal pelo fóssil, tá? Porque é um fóssil de 6 mil anos atrás. É legal pela história, mas existe algum estudo correlato com isso para querer saber qual foi o tipo de tubarão, ou se tem uma ocorrência de tubarão naquele local, ou se difícil, pode ser que... É meio difícil você tentar identificar qual tipo de tubarão mordeu ele né, tipo... apenas pelas dentadas, né? Num fóssil de 6 mil anos, né? Então é bem complicado. Eu acho que tipo, eles nem fizeram análise, deve ter alguns tubarões ali na região, né? Bom, isso é mais uma categoria do tipo curiosidade do que uma notícia assim relevante. Não sei. A curiosidade tá dada. Tipo, é legal. Assim, seria muito mais legal se a região hoje, por exemplo, não tivesse tubarão, e aí você encontrasse isso e falava, pô, que legal, pô. É um sinal de que havia tubarões aqui em algum momento. Ou então, sei lá, em algum momento você descobrir que não foi mordido de tubarão, foi mordido de algum outro bicho, algum outro animal marinho, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Mas... Tirando isso, é só diversão. Tirando isso, é só diversão. Vale ressaltar, né, que tipo, a parte interessante é que ataque de tubarão, ele, apesar de ser assustador, ele é raro ainda hoje, é bem raro. Então, porque normalmente o tubarão não caça seres humanos, ele confunde seres humanos com a caça. Mas quando você tem um caso assim mais de caça desse tipo, isso pode ser algo mais relevante. Tipo, eu tava assistindo, tem uma sequência de vídeos, eu não sei se já terminou, tava faltando o quarto, se eu não me engano, do Pirula, falando sobre a coisa que ele pesquisou, que é crocodilo, né? Fósseis de crocodilos e tal. E ele vai explicando crocodilo, jacarés, coisas muito interessantes, né? Por exemplo, que tipo, você tem os jacarés, os nomes latinos de algumas ramificações, eles vêm de alguns nomes que foram criados. Então tem um monte de curiosidade legal lá, tipo, tem o jacaré, tem o caimã, que na realidade é a mesma coisa, em espanhol eles chamam jacaré de caimã, mas isso vem dos bichos que eles observaram, obviamente, nas Ilhas Caimã. Aí a coisa mais engraçada de tudo é o jacaré em inglês, porque o que acontece? O pessoal, obviamente, não tinha muito contato nem com crocodilo aqui na Espanha, e aí foi ali pra América Central e tal, e aí viu aqueles bichos, e os bichos que os jacarés eles chamavam de El Lagarto, que são lagartos grandes. Nossa, aí o inglês ouvindo isso, o que você acha que ficou? É o alligator. É o alligator. Que merda, sério? Sério? É sério. Que bizarro, cara. Não, Nossa, muito engraçado. Eu nunca teria feito essa associação sozinho. A hora que você fez todo sentido. A hora que você falou, é o lagarto, eu falei, não é possível que eu vou cair nessa. Porque é o espanhol chamando um jacaré de lagarto, né? E faz algum sentido porque eles não tinham muito contato. Você tinha muito crocodilo ali no Nilo, né? Tem um famoso crocodilo do Nilo, mas... E não faz nem sentido, né? Porque se você for traduzir de fato é o lagarto, né? Vamos supor que eu não conheça e eu só ouço o espanhol falando é o lagarto e queira traduzir, né? A tradução para lagarto seria lizard, né? Não seria gator ou alguma coisa assim. Exato. Mas vamos voltar para a parte que conecta com a notícia, que eu não falei ainda. E ele falou de uns jacarés, se eu não me engano era ali na África, perto de Madagascar, eu não lembro mais exatamente onde, mas era alguma espécie de jacaré ou crocodilo,
e tal, Tanto faz. que foi chamado de crocodilo ou jacaré antropófago, porque eles comiam hominídeos. Não era exatamente o Homo sapiens, então são mordidas ainda mais antigas, mas são vários fósseis de algum hominídeo bem mais primitivo que tinham as marcas de dente desse jacaré crocodilo, seja lá o que for. Eu imagino que não deva ser como é que chama? O prato principal da refeição dele, mas em momentos de crise tá com fome vai, né? Eu não sei muito bem, não. É possível, jogando por cima, né? Jogando por cima. Você pegar aqui, digamos assim, primata é meio que prato de jacaré. Se você for pensar pequenos primatas, se cair no rio, um abraço. Um abraço. Apesar de que. Apesar de que eu tenho a imaginação que se você caiu no rio, abraço. Jacaré crocodilo é meio porco, né? Tipo, o que parecer na frente come. E todo animal se abastece de água. Então existe essa possibilidade de, tipo. Né? Não é que não é prato principal. Eu acho que o prato principal deles é tudo. É o que tiver. Mas assim, eu acho melhor a gente encerrar antes que a gente cometa algum erro biológico muito grande. Que provavelmente a gente já cometeu, né? A gente tem medo só de cometer erro na área da biologia, porque direto a gente tá falando de alguma coisa relacionada, né? Hoje mesmo a gente falou de uma doença neurológica, psicológica, e a gente tem zero gabarito pra falar sobre ela, né? Apenas curiosidades. Mas serve como curiosidade mesmo. Sim. Então é isso, deixamos vocês por aqui. Semana que vem deve ter novos episódios, se nada acontecer conosco. Sim. E é isso. Falou-se? Falou-se.